As folhas amareladas e avermelhadas caíam sobre as largas ruas de São Paulo, formando carpete sobre as calçadas. Denise caminhava com passos calmos, já sentindo o peso de mais um turno longo de trabalho chegando ao fim. Ela era enfermeira, no Hospital das Clínicas, e apesar do cansaço evidente estampado em seus olhos, não abria mão do trajeto silencioso até seu pequeno carro estacionado a poucos quarteirões dali. Denise tinha o costume de manter a postura, a cabeça erguida e o olhar atento, mesmo que por dentro só quisesse chegar em casa, calçar os chinelos e esquecer o dia. Enquanto isso, bem distante desse esgotamento discreto, o sargento Wagner atravessava as ruas da Zona Oeste em sua viatura. Ele estava de plantão havia mais de 8 horas, mas, diferentemente de Denise, não exibia sinais de fadiga aparente. Pelo contrário, Wagner alimentava um certo prazer na sensação de controle que a farda e a rotina noturna lhe traziam. Buscava, de certa forma, pequenas oportunidades de afirmar sua presença e autoridade, sobretudo nas madrugadas silenciosas, quando o movimento era escasso e qualquer situação, por menor que fosse, podia justificar uma abordagem. Ao virar em uma esquina pouco iluminada da Avenida Rebouças, Wagner avistou o carro de Denise parado junto à calçada, com as luzes internas acesas, enquanto ela conferia distraidamente seus documentos. Aquilo bastou para o sargento. Sem pensar muito, estacionou a viatura atrás do carro de Denise e desceu já com um semblante sério, pronto para transformar uma noite monótona em demonstração de poder. Denise percebeu o giroflex pela janela. Fechou a bolsa devagar e respirou fundo, sentindo o frio na barriga que tantas pessoas experimentam ao serem abordadas sem motivo claro. O silêncio das ruas era interrompido apenas pelo som das botas de Wagner se aproximando e, naquele instante, Denise entendeu que não seria uma simples noite como as outras. Ela sabia que precisava manter a calma e lembrar de cada orientação que já ouvira sobre como agir nessas situações. Ainda assim, não podia evitar a tensão que crescia cada vez mais, quase como se o cheiro das folhas secas se misturasse ao do medo. A partir dali, aquela esquina comum se transformava no palco de uma história que ninguém ali imaginava viver naquele início de madrugada. Em questão de minutos, o cenário da Avenida Rebouças mudou completamente. O azul e vermelho das luzes da viatura, piscando em ritmo constante, pintavam as paredes dos edifícios e esticavam sombras compridas sobre os carros estacionados. Wagner saiu do veículo com passos firmes, a postura exagerada e o olhar atento, projetando toda a sua autoconfiança no simples gesto de ajeitar o chapéu antes de se aproximar da janela do carro de Denise. Ele fez questão de caminhar devagar, como se esperasse ver em Denise o típico receio ou até algum pedido de desculpa, por motivos que só ele poderia inventar. Seu rosto mantinha aquela expressão quase teatral de quem domina a situação e espera a obediência sem questionamentos. Quando chegou perto, bateu de leve no vidro e sinalizou para que ela o abaixasse. Denise sabia bem como aquele tipo de abordagem podia se desenrolar. Sua experiência no hospital lhe ensinara a ler comportamentos, a reconhecer quando um simples detalhe poderia virar motivo para algo maior. Com cuidado, mantendo as mãos visíveis, ela alcançou seu celular posicionado ao lado do câmbio. Sem que Wagner notasse de imediato, iniciou a gravação com um toque discreto. Não era a primeira vez que escutava histórias assim, em que o celular se transformava em uma espécie de armadura silenciosa diante de situações duvidosas. O silêncio dentro do carro era quase constrangedor, só quebrado pelo comando direto de Wagner pedindo os documentos e por respostas curtas, porém firmes, de Denise. Ele mantinha o tom impessoal, com frases como: "Desça do veículo agora e abra o porta-luvas.
sem oferecer maiores explicações. Denise não demonstrava medo visível, mas suas respostas eram calculadas, cada palavra escolhida para não gerar mais conflito. A tensão no ar era tanta que até os detalhes ao redor pareciam mais nítidos. O motor de um ônibus ao longe, um cachorro latindo em algum apartamento, o som abafado de uma televisão ligada do outro lado da rua. Enquanto obedecia, Denise não tirava os olhos de Wagner, registrando mentalmente cada movimento, cada mudança de expressão. Ao mesmo tempo, sabia que a gravação do celular poderia ser essencial caso aquela abordagem tomasse outro rumo. Assim, entre ordens secas e respostas serenas, os dois entraram em um compasso tenso que a qualquer momento poderia evoluir para algo muito maior. Apesar de responder calmamente a todos os pedidos, Denise se submeteu a cada teste que Wagner impôs. Primeiro veio a fiscalização dos documentos, depois a solicitação para abrir o porta-luvas e, em sequência, o pedido para sair do carro e soprar o bafômetro, apesar de ela ter explicado claramente que estava apenas voltando do hospital após um plantão de 12 horas e sequer havia parado em qualquer bar. Ela manteve o controle, não hesitou e fez exatamente o que era esperado, certa de que estava dentro da lei em cada detalhe. Mesmo assim, ao final de tudo, Wagner a alertou sobre uma suposta irregularidade no estacionamento, alegando que parte do carro de Denise ocupava 2 centímetros da guia amarela. Um detalhe tão pequeno que parecia mais desculpa do que infração. Pegou o bloco de multas deliberadamente, preenchendo cada campo bem devagar, quase como se quisesse saborear o poder do momento. Enquanto fazia isso, por um instante deixou escapar um leve sorriso no canto da boca, seguro de que nada lhe aconteceria. Era visível a sensação de impunidade no modo como assinava o nome e destacava o papel. Ao entregar a multa a Denise, Wagner mal olhou em seus olhos. Parecia certo de que aquela penalidade permaneceria apenas mais uma entre tantas aplicadas a motoristas quando não havia realmente nada de errado. Denise pegou o papel, respirou fundo e agradeceu de maneira polida, evitando qualquer provocação. Contudo, por dentro, sentia o incômodo crescer. Naquele instante, sua indignação já não era só relacionada ao valor da multa ou ao tempo perdido, mas sim à lógica que sustentava aquele tipo de abordagem e ao abuso que vinha disfarçado de rotina policial. Se Wagner achava que Denise deixaria o episódio para trás, se enganava. Ela sabia bem quantas pessoas aceitavam situações parecidas, carregando para casa não só um recibo, mas também um gosto amargo de injustiça, sem nunca reclamar. Só que Denise não estava disposta a ser mais uma. Dessa vez, tudo fora registrado e cada detalhe da abordagem serviria de prova. Com o celular ainda gravando, ela prometeu para si mesma que buscaria justiça, nem que isso tomasse tempo e energia. Caminhou de volta ao carro com a cabeça erguida, sentindo o peso e a responsabilidade de não permitir que aquilo fosse esquecido como tantas outras histórias pela cidade afora. Nos dias que vieram depois daquela madrugada, Denise não deixou que o cansaço da rotina ou o receio de represálias a fizessem abandonar a luta. Ao contrário, cada vez que olhava para a multa deixada no parasol do carro, sentia mais convicção de que precisava agir. Sabia que o caminho não seria simples, pois enfrentaria estruturas muito maiores do que uma simples folha de papel preenchida às pressas. Sem contar a ninguém do hospital no primeiro momento, Denise foi direto ao Núcleo de Direitos Humanos do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, onde já existiam registros e boletins sobre abordagens abusivas sofridas por profissionais da saúde, especialmente à noite.
Ela conhecia bem a importância de relatar com todos os detalhes, então levou seu celular, salvou a gravação em um pendrive e explicou tudo calmamente para a advogada do conselho. Ambas sabiam que, por trás de um único episódio, podiam estar diversas violações escondidas sob o peso da rotina e da hierarquia policial. Enquanto formalizava o relato, Denise recebeu o contato de uma representante da ONG Transparência Brasil, famosa por articular casos de abuso institucional e dar suporte jurídico a pessoas comuns em situações parecidas. Sem hesitar, Denise compartilhou sua experiência, repassando o vídeo, as fotos do local e os detalhes da ação do sargento Wagner. Isso permitiu à ONG analisar o caso de diferentes ângulos e montar um parecer técnico que reforçasse o caráter abusivo da abordagem. No ambiente interno do conselho, o caso logo circulou entre outros profissionais e chegou ao departamento jurídico, sempre discreto, mas eficiente. Ali, Denise viu seu caso ganhar corpo. Advogados especializados começaram a elaborar estratégias administrativas para contestar não apenas a multa, mas toda a abordagem. Juntaram documentos, depoimentos de outros funcionários do hospital, que também passaram por situações semelhantes, e deram entrada em uma denúncia formal nos órgãos competentes do governo estadual. A movimentação foi feita sem estampidos, longe dos jornais ou das redes sociais, mas o efeito se espalhava em ondas. Cada passo administrativo fragilizava um pouco mais as proteções que amparavam Wagner, ultrapassando a esfera das regras tradicionais da corporação policial. A incerteza de Denise aumentava a cada novo apoio recebido. Aos poucos, desenhava-se uma rede forte o suficiente para desafiar não só aquele episódio, mas um sistema que durante tanto tempo alimentou o mesmo tipo de abuso. Enquanto toda essa articulação acontecia nas sombras, Wagner seguia sua rotina sem nem desconfiar da dimensão que aquela madrugada estava tomando. Ele continuava indo à delegacia do Butantã no início das noites, mantendo as mesmas posturas de sempre. Nos intervalos, fazia piada sobre o episódio, contava para outros policiais que tinha colocado uma enfermeira arrogante no lugar e tratava a situação como se fosse uma história para se exibir. Era comum vê-lo rindo da própria ação, como se fosse irresistível a sensação de poder que sentia no momento da abordagem. Nos dias seguintes, Wagner transformou o episódio em motivo de conversa durante o café e nas rodinhas da troca de turno. Alguns riam do jeito que ele contava. Outros apenas ouviam calados, talvez por costume ou por medo de contrariar um colega considerado experiente. Para Wagner, aquilo tudo era só mais uma história engraçada, digna dos muitos anos de plantão que acumulava. Ele não imaginava que, aos poucos, aquela postura começaria a repercutir de maneira estranha entre os colegas. As semanas foram passando, e Wagner começou a notar que os ânimos mudaram. Conversas que antes fluíam naturalmente, agora paravam tão logo ele se aproximava. Os cumprimentos se tornaram mais secos e alguns colegas, até então companheiros de ronda e parceiros em diversos plantões, passaram a evitar cruzar olhares com ele. Não demorou para perceber que, depois de sua chegada, muita gente achava uma desculpa para sair da sala. O clima amistoso que predominava antes foi sendo trocado por um silêncio desconfortável, como se um peso estivesse pairando por ali. A lealdade cega, que durante anos serviu para proteger pequenas transgressões e abafava discussões incômodas, estava se desfazendo aos poucos, quebrada por olhares desconfiados e comentários sussurrados nos corredores. Até os superiores, conhecidos por serem rígidos na defesa da corporação, pareciam agir com mais reserva ao tratá-lo. Wagner sentiu que algo estava diferente, mesmo sem ter notícias oficiais sobre qualquer denúncia. Era como se todos esperassem,
alguma coisa acontecer ou simplesmente quisessem se afastar antes que o caso explodisse de vez. O isolamento foi se instalando, devagar, dando sinais de uma mudança maior a caminho. Naquele ambiente, onde o silêncio era quase uma regra, Wagner sentiu na pele como a proteção dos colegas pode ser frágil quando colocada à prova por atitudes que saem do controle. Numa manhã de segunda-feira, ainda bem cedo, Wagner tomou seu café na padaria, perto da delegacia, como fazia quase todos os dias. Quando voltou ao posto, foi surpreendido por um oficial do setor administrativo que entrou rapidamente na sala dos sargentos, trazendo um envelope pardo. Todos os presentes baixaram os olhos e o silêncio tomou conta do ambiente. Wagner assinou o recibo de entrega meio sem entender, mas ao ler o conteúdo, sentiu o chão tremer sob seus pés. Era uma intimação formal do Departamento de Justiça de São Paulo, informando-o de que deveria prestar esclarecimentos detalhados sobre a abordagem feita à enfermeira Denise, um procedimento que incluía possível sindicância administrativa e denúncia no Ministério Público. O papel parecia mais pesado do que realmente era. As letras impressas carregavam um aviso claro: nada ficaria impune. Wagner engoliu em seco. Por um instante quis olhar à volta para buscar algum tipo de solidariedade nos colegas, mas encontrou apenas rostos virados e conversas sussurradas entre mesas distantes. Aquelas pessoas que até pouco tempo atrás riam de suas piadas e compartilhavam confidências durante as madrugadas de plantão, agora evitavam qualquer contato, como se a simples proximidade pudesse respingar em suas próprias trajetórias. Sentiu pela primeira vez um medo diferente daquele vivido nas ruas. Não era medo de bandido nem de situações perigosas, mas de encarar as consequências do próprio comportamento. Percebeu que, diferente do passado, não contaria com a blindagem da camaradagem, nem com o silêncio rotineiro que escondia erros por baixo do tapete por tantos anos. O isolamento, antes apenas um desconforto passageiro, se transformou num peso real. Os cumprimentos foram trocados por murmúrios e a sensação de estar sozinho ali ficou ainda mais forte. Até o cheiro do café perdeu o gosto e tudo pareceu levemente frio e distante. Ao segurar a intimação, Wagner não conseguiu manter a mesma arrogância que sempre exibia. Ela foi dando lugar à preocupação, pois agora era obrigado a enfrentar os desdobramentos de suas atitudes sem aquela proteção invisível do grupo. Pela primeira vez, sentiu o que era realmente carregar responsabilidade nas costas, não só diante dos superiores, mas também perante colegas, sociedade e, sobretudo, a própria consciência, que insistia em lembrar de cada detalhe daquela madrugada. O clima na delegacia mudou ainda mais quando começaram a circular boatos sobre um levantamento interno de imagens das câmeras corporais dos policiais. Surgiu uma correria sutil no Departamento de Tecnologia da Informação da Polícia Militar, tudo por conta de uma solicitação protocolada diretamente pelo Ministério Público. Até então, essas gravações ficavam armazenadas por meses em servidores pouco acessados, quase sempre deixadas de lado, a menos que algum caso se tornasse especialmente rumoroso. Só que, dessa vez, não teve como ignorar a ordem. O caso de Wagner, agora com o nome envolvido numa sindicância formal, serviu de gatilho para uma reavaliação de toda a conduta policial registrada em vídeos. Conforme os técnicos começaram a vasculhar registros antigos, não demorou muito para encontrarem abordagens semelhantes àquela vivida por Denise. As imagens mostravam Wagner sempre seguro de si, adotando o mesmo tom autoritário, muitas vezes aplicando multas questionáveis ou tratando outros cidadãos com desdém, especialmente mulheres trabalhando tarde ou motoristas de aplicativo em horários de pouco movimento. O padrão começou a saltar aos olhos de quem analisava.
Detalhes que antes pareciam irrelevantes, como pequenos gestos, frases soltas ou expressões corporais, agora faziam todo sentido quando vistos em sequência. A cada novo vídeo revisado, ficava mais difícil para a supervisão argumentar que os problemas eram eventos isolados. A omissão sistemática do departamento, que por tanto tempo garantiu que essas situações fossem rapidamente abafadas, aparecia agora exposta, desmontando discursos de disciplina e controle rigoroso. Muitos superiores, pegos de surpresa, precisaram rever posturas. Alguns até consultaram advogados, preocupados com a possibilidade de responsabilização administrativa por não terem agido quando as primeiras denúncias começaram a chegar. Para Wagner, aquela sensação de proteção institucional foi se desfazendo a passos largos. O passado dele, antes escondido atrás de relatórios escritos por cima, finalmente estava vindo à tona. As horas de gravação, antes ignoradas, se transformaram em instrumentos de escrutínio para todos no comando da polícia. Era impossível resistir. As falhas de conduta estavam ali, exibidas na tela, acessíveis a quem quisesse investigar mais a fundo. Em pouco tempo, o nome de Wagner deixou de ser apenas um entre tantos no quadro de avisos. Passou a ser assunto em reuniões sérias, despertando debates que envolviam desde políticas de treinamento a responsabilidades criminais. O que parecia intocável agora estava, de repente, vulnerável diante das próprias imagens que antes pareciam até sem importância. Com o desenrolar das investigações e a exposição das gravações, a notícia sobre a coragem de Denise em enfrentar o sistema espalhou-se rapidamente, não só dentro do hospital onde ela trabalhava, mas também entre outros profissionais que costumavam pegar a estrada tarde da noite. De forma quase natural, começaram a chegar relatos de motoristas de aplicativo, enfermeiros, entregadores e até professores, todos descrevendo situações muito parecidas. Abordagens tensas, multas sem justificativa clara e aquela sensação de impotência diante de um uniforme. A cada novo relato recebido pelo Conselho de Enfermagem ou pela ONG Transparência Brasil, Denise sentia que não estava mais lutando sozinha. Alguns motoristas que haviam tido problemas com Wagner ganharam confiança para quebrar o silêncio e apareceram para dar depoimento formal. Teve até um rapaz, Márcio, que mostrou um vídeo antigo feito com o celular onde Wagner abordava passageiros, com frases agressivas e nem ao menos explicava o motivo da blitz. Outros apareceram mais tímidos, preferindo contar suas histórias apenas para os advogados, mas todos eles tinham o mesmo fio condutor: medo de denunciar sozinho e acabar sendo punido de alguma forma. No cenário jurídico, essas novas informações passaram a ser vistas como peças fundamentais no inquérito. O que antes era visto como um possível exagero ou mal-entendido, começou a ganhar contornos sólidos, pois os relatos coincidiam entre si nos mínimos detalhes. O time de advogados do Departamento Jurídico do Conselho se viu diante de provas tão claras que já não restava dúvida. Não era questão de uma simples má conduta, mas sim de um padrão de abuso legítimo e sistemático amparado por anos de omissão. Enquanto isso, a figura de Wagner dentro da delegacia foi ficando cada vez mais isolada. Se antes havia uma espécie de respeito ou mesmo admiração por sua postura firme, agora predominava o desconforto e um certo receio. Muitos passaram a vê-lo como símbolo de tudo aquilo que existia de errado, mas que ninguém ousava comentar em voz alta. Em reuniões internas, já não mencionavam seu nome com orgulho, e os cochichos sobre a possível punição começaram a tomar conta dos corredores. O ambiente, pouco a pouco, mudava de forma, com aquela sensação coletiva de alívio por ver,
Aquilo tudo, finalmente, sendo exposto e discutido sem medo. Em meio a todo esse movimento, um fato chamou a atenção de quem acompanhava o caso mais de perto. O Sindicato dos Policiais Civis de São Paulo, famoso por sempre defender seus filiados até o último recurso, começou a adotar uma postura muito mais cautelosa quando o nome de Wagner era citado. Antes, bastava um chamado para que o sindicato oferecesse apoio jurídico, nota de solidariedade e até mesmo pressão sobre as chefias para garantir que a Icasa continuasse protegendo os seus. Mas dessa vez, algo estava diferente. O caso ganhou tanta visibilidade, principalmente depois que diversos relatos vieram à tona e os vídeos das câmeras corporais começaram a circular entre advogados, jornalistas e órgãos públicos, que o sindicato sentiu um peso social que até então nunca tinha enfrentado. Em vez de lançar uma carta defendendo Wagner publicamente, preferiu apenas observar os acontecimentos, destacando que esperaria o desenrolar das investigações antes de tomar qualquer medida. Esse distanciamento sutil para quem não acompanha o universo policial foi percebido com clareza por todos os envolvidos no processo. Os próprios advogados do sindicato passaram a falar apenas o básico, deixando Wagner desconfortável, já que ele sempre pôde contar com uma defesa ferrenha, não importava o caso. Nos corredores da delegacia, o efeito foi quase imediato. Colegas que antes batiam no peito para dizer que o sindicato jamais abandona os seus, agora comentavam que era melhor não se envolver, porque a situação tinha ficado feia. Para quem sempre teve a sensação de estar blindado por uma estrutura poderosa, foi difícil digerir que, pela primeira vez, essa muralha institucional se mostrava cheia de rachaduras. Na imprensa, o caso já ganhava espaço em portais e rádios populares, mostrando que a população também estava de olho. As antigas certezas de impunidade foram trocadas por dúvidas e Wagner começou a perceber que teria de lidar não só com questões jurídicas, mas também com o impacto da opinião pública. O olhar dos superiores, agora mais distante, revelava que o apoio institucional não era mais uma garantia. Sentir-se sozinho, jogado ao sabor dos acontecimentos, foi um choque para Wagner. Pela primeira vez, entendeu de fato como a força do próprio nome dependia, na verdade, daquela estrutura, e naquele momento ela já não estava mais ali para protegê-lo como antes. Com a proximidade do segundo turno das eleições municipais em São Paulo, toda a cidade parecia capturar um clima de expectativa e instabilidade. As ruas estavam cheias de bandeiras, carros de som disputando atenção a cada esquina e debates acalorados em bares e padarias. Mas para Wagner, a vida seguia em um ritmo bem diferente. No ambiente da delegacia, muitos assuntos que antes o incluíam, de maneira natural, começaram a morrer rapidamente assim que ele se aproximava. Naquela época de campanhas, em que até os detalhes do cotidiano ganhavam peso político, pequenos gestos viraram sinais claros de afastamento. Os olhares já não eram mais cúmplices. Coisas simples, como dividir um café ou fazer um comentário, besteiras sobre o trânsito infernal da Marginal Pinheiros, passaram a ser evitadas. Portas que em outros tempos sempre estavam abertas, agora pareciam travadas. Havia um receio evidente de ser associado a Wagner ou de ser visto tomando partido em um caso que tinha tomado proporção tão pública. O telefone, que tocava quase toda hora em busca de favores ou indicações, ficou em silêncio. Algumas mensagens até eram respondidas, mas com formalidade e uma distância que antes não existia. Do lado de fora, o inverno era especialmente rigoroso para os padrões paulistanos. Ventos frios cortavam a Avenida Paulista ao entardecer e as calçadas ficavam menos movimentadas. Porém, o verdadeiro frio era sentido mesmo dentro da delegacia, principalmente nas reações dos colegas. Marcos, que sempre chamava Wagner para
Almoçar, não tocou mais no assunto. Simone, que adorava comentar os jogos do Corinthians, mudou de lugar para evitar encontros no corredor. Até sua chefe direta, inspetora Ruth, tornou as reuniões mais secas e rápidas, tratava os assuntos essenciais e encerrava logo a conversa. Era como se todo o prestígio e influência acumulados ao longo dos anos tivessem desaparecido da noite para o dia. Em redor, só restava o eco quase melancólico de risadas antigas e aquela sensação desconfortável de perceber o quanto a confiança dos outros é frágil, principalmente em tempo de mudanças e exposição pública. Wagner caminhava pelos mesmos corredores que antes conhecia de olhos fechados, mas cada passo agora carregava um peso diferente. Restava-lhe apenas encarar a própria solidão e pensar em como tudo tinha mudado tão rápido, sem ter mais onde se escorar. No domingo do segundo turno das eleições, a cidade de São Paulo amanheceu debaixo de uma chuva fina e persistente, daquelas que parecem transformar o ritmo do dia, deixando as pessoas mais recolhidas e pensativas. O centro estava quase vazio, exceto pelo movimento constante em torno do Fórum da Barra Funda, onde Denise chegava para prestar depoimento no julgamento que, nos últimos meses, tinha chamado a atenção de todo o estado. Ela vestia a farda de enfermeira do Hospital das Clínicas, cuidando de cada detalhe, dos sapatos limpos ao cabelo preso discretamente. Enquanto caminhava pela calçada molhada até a entrada principal, sentia a força da responsabilidade em cada passo. Sabia que não estava ali apenas como Denise, mas representando tanta gente que por muito tempo tinha ficado calada diante de abusos parecidos. O ambiente do tribunal era imponente, cheio de gestos rápidos, papéis percorrendo as mãos dos oficiais e advogados, trocando olhares sérios. Quando Denise entrou e se anunciou à secretária, sentiu todos os olhares se voltarem. Em seguida, foi levada até o salão de audiências, onde já estavam o juiz, promotores, jornalistas e até alguns representantes do Sindicato dos Enfermeiros. Wagner, sentado à direita de seu advogado, mantinha a postura rígida de costume, mas evitava olhar diretamente para sua acusadora. Quando o juiz deu início à sessão, as primeiras frases ecoaram pelo salão. Formalidades, artigos de lei, frases que estabeleciam o tom. Denise se esforçou para segurar o nervosismo, mas detectou em cada rosto ao seu redor a tensão de quem sabia que aquelas palavras carregavam peso. Cada argumento do promotor era acompanhado de perto pelos jornalistas de capa de jornal e por pessoas do público que sussurravam e trocavam impressões enquanto tentavam captar toda a nuance da discussão. Ali dentro, o poder não era mais um fardo carregado sozinhos, nem por Denise, nem por Wagner. A dinâmica em cena mudava rapidamente. O promotor pressionava, o advogado de defesa tentava apontar dúvidas, o juiz buscava equilíbrio. Quem assistia via claramente que o caso transcendera os personagens. Tratava-se de algo maior. Era simbólico, uma busca coletiva por justiça e mudança de postura. Denise, ao ver o olhar de outras mulheres sentadas na plateia, encontrou uma tranquilidade inesperada. Sabia que, qualquer que fosse o desfecho, sua coragem já estava inspirando transformações, dentro e fora das paredes frias, naquele domingo chuvoso de julgamento. Quando chegou o momento de apresentar as provas, o promotor pediu silêncio e acionou o telão localizado ao lado do juiz. As luzes do salão foram reduzidas, e naquela penumbra respeitosa começou a passar o primeiro vídeo, gravado pela própria Denise no dia em que tudo começou. A imagem tremida mostrava ela, fardada, sendo abordada por Wagner numa blitz perto do centro à noite. O áudio captava cada palavra ríspida, cada pedido de explicação feita em tom seco, o questionamento sobre onde morava e o motivo de estar naquela rua àquela hora. Muitos ali não conseguiram esconder o incômodo ao ouvir as respostas nervosas de Denise.
em contraste com a postura fria de Wagner no vídeo. Logo em seguida, a tela exibiu uma sequência de registros coletados da câmera corporal que Wagner usava nas operações pela cidade. Dessa vez, a filmagem mostrava abordagens semelhantes com outros motoristas, homens e mulheres, em situações cotidianas. Ficava claro que a conduta se repetia. Falas autoritárias, falta de explicação sobre motivos reais da parada, questionamentos invasivos e até alguns momentos em que as gravações eram misteriosamente interrompidas antes do fim. O silêncio que tomou conta do tribunal era diferente daquele de protocolo. Era um silêncio pesado, atento, quase dolorido. Advogados anotavam detalhes, alguns membros do júri trocavam olhares desconfortáveis, e o juiz, que mantinha a expressão neutra no início, agora franzia o senho e se inclinava levemente para a frente na cadeira. As imagens não deixavam espaço para interpretações criativas ou desculpas genéricas. Os depoimentos que antes podiam ser questionados se tornavam, diante daquelas cenas, algo quase impossível de refutar. Era ali, filmado, tudo aquilo que tantas pessoas vinham descrevendo. Para Wagner, ver sua atuação exposta assim gerou um desconforto profundo. Ele tentou disfarçar, mas não demorou para que sua inquietação ficasse nítida. Pela primeira vez, o discurso de autoridade dele parecia desmanchar diante de olhares que buscavam justiça, não só justificativas. Denise, à medida que via as reações ao redor, sentiu um misto de alívio e tristeza. Aquela exposição era dolorosa, mas também necessária. Afinal, mais do que as palavras dos advogados, eram aqueles vídeos crus que tinham o poder de mudar o rumo de toda aquela história, forçando todos a encarar a verdade por completo. Enquanto ainda pairava no ar o impacto dos vídeos, o promotor chamou ao tribunal novos especialistas. O primeiro a tomar a palavra foi o Dr. Paulo Amaral, perito reconhecido por examinar condutas policiais e autor de um manual adotado por várias academias do país. Com uma fala clara e sem rodeios, ele explicou como os protocolos internacionais e as normativas da Polícia Civil Paulista orientam as abordagens, respeito ao cidadão, explicação minuciosa do motivo da parada e garantia de direitos básicos a qualquer pessoa, não importando a hora ou o local. Paulo Amaral detalhou ponto a ponto como as ações exibidas nos vídeos fugiam completamente desses princípios. Ele destacou cenas em que Wagner interrompia gravações, pressionava motoristas sem justificativa aparente ou se dirigia a mulheres com perguntas que ultrapassavam qualquer questão de segurança. Ao ser questionado pela promotoria, o perito foi direto. Pelas imagens analisadas, ficava claro um padrão de discriminação, principalmente em abordagens voltadas a mulheres e profissionais que trabalhavam em turno de madrugada. Foi difícil, até para quem estava só assistindo, não se abalar ao ouvir, da boca de alguém com tanto conhecimento, que as práticas de Wagner não eram casos isolados de estresse, mas sim escolhas repetidas e muitas vezes direcionadas por preconceitos. O laudo apresentado por Paulo Amaral foi lido pelo juiz em voz alta, e nenhuma das partes ousou interromper. O texto destacava que Wagner extrapolou suas funções, colocando em risco a imagem da instituição e, principalmente, o direito das pessoas ao respeito. A defesa de Wagner tentou desqualificar o perito, questionando sua isenção e sugerindo que ele fora influenciado pela repercussão do caso. Mas Paulo Amaral reagiu com firmeza, relembrando que seu trabalho já tinha sido aceito em situações semelhantes, envolvendo policiais de outros estados, em contextos sem tanta exposição midiática. Essa declaração ressoou forte entre todos do tribunal. Muitos olharam para Denise com respeito, entendendo agora, de maneira oficial e técnica, que seus receios faziam sentido e eram legítimos.
Não era só um caso pessoal, e sim um exemplo do que não podia mais ser ignorado. Aquela análise tão clara estabeleceu que, a partir dali, qualquer abordagem parecida seria vista de forma diferente e provocaria discussões mais sérias nas instituições policiais do Brasil. Com a análise técnica ainda deixando marcas no ambiente, chegou a vez da defesa tentar mudar o rumo do julgamento. O advogado de Wagner, Dr. Mauro Rezende, adotou uma estratégia direta, buscando fragilizar Denise. A todo momento ele fazia perguntas carregadas de insinuações, sugerindo que Denise, por ser concursada federal com quase 15 anos de carreira, tinha uma postura arrogante e que talvez se colocasse acima de outros cidadãos. Tentava mostrar ao júri que, por ocupar uma posição de destaque no hospital e já ter vencido processos seletivos difíceis, Denise se sentia no direito de desafiar a autoridade policial. Mas Denise, com a mesma calma que demonstrara durante muitos turnos de plantão em situações bem mais caóticas, respondeu a cada pergunta sem subir o tom. Mostrava, em explicações diretas e sem rodeios, que sua atuação profissional era norteada por princípios de respeito e empatia. Quando perguntavam sobre sua postura naquela abordagem, ela falava sempre dos direitos do paciente, da importância de oprimir ninguém e do valor de escutar antes de julgar. O júri, atento a cada resposta, não captava sinais de prepotência. Pelo contrário, via uma mulher que conhecia a fundo os próprios deveres e limites. A defesa insistiu, tentando levantar suspeitas sobre seu histórico. Revirou antigos boletins internos, pediu explicações sobre atrasos em plantões, tentou ligar Denise a supostas reclamações de colegas que se sentiram desafiados por ela. Cada tentativa parecia mais forçada que a anterior. Em momento algum, se encontrou algo que pudesse sustentar as insinuações apresentadas. Denise apenas lembrava que, no ambiente hospitalar, decisões difíceis eram tomadas diariamente e, para isso, era fundamental recorrer à ética, não ao ego. A cada resposta, a sala do tribunal parecia reconhecer o que realmente estava em jogo. Ficar do lado da verdade não dependia do cargo de Denise ou da patente de Wagner, mas sim da disposição de todos em rever práticas antigas e duvidar das certezas perpetuadas por anos de cultura institucional. A figura de Denise resistia ao esforço de lhe colar um rótulo injusto, e com isso ia ficando claro para o júri que aquele julgamento não era um embate entre duas pessoas, mas o reflexo de um sistema sendo questionado por gente comum, cansada de ver a autoridade mal utilizada passar despercebida. A cada novo testemunho, a bancada do tribunal ganhava mais tensão. A atmosfera já estava carregada quando chamaram ao púlpito o tenente-coronel Gilberto, superior direto de Wagner na delegacia da Zona Oeste de São Paulo. O homem, acostumado a comandar equipes e lidar com crises, entrou com passos duros, tentou manter o rosto tranquilo, mas o suor na testa denunciava o desconforto. Ele respondeu às perguntas do promotor com frases curtas. Logo foi pressionado a respeito dos registros de conduta de Wagner e se em algum momento tivera conhecimento de reclamações ou advertências. Depois de tentativas de despistar e justificar, Gilberto assumiu, enfim, que já ouvira comentários e alertas informais vindos de outros policiais e até de motoristas abordados pelo sargento Wagner. Mencionou conversas no café do batalhão, piadas sobre o pavio curto do colega e a forma exagerada de abordar cidadãos, principalmente mulheres. Disse que em mais de uma ocasião recebeu relatos preocupados de plantonistas, mas que ninguém nunca levou formalmente o caso adiante. Foi nesse momento que o promotor pediu que ele fosse ainda mais claro, e Gilberto admitiu. Faltou coragem e iniciativa da minha parte.
A gente sempre acha que vai conseguir resolver entre a equipe, mas o tempo passa, os problemas vão só aumentando e acabando em casos como este. A confissão foi sentida como um choque. A sala ficou em silêncio por alguns segundos depois que o militar falou. O promotor então destacou que o problema vinha de uma negligência coletiva. Se viessem tomando providências desde os primeiros sinais, talvez nada daquilo tivesse acontecido. Não era só o comportamento individual de Wagner, mas toda uma estrutura de acomodação e desculpas que permitiu que aquela situação se agravasse. O público que acompanhava o julgamento murmurou baixinho. Alguns encaravam Gilberto com indignação e incredulidade. A discussão, então, ganhou outra dimensão, que ia muito além do caso da enfermeira Denise com o sargento Wagner. O tribunal inteiro começou a questionar o modo como denúncias eram ignoradas, abafadas ou tratadas como parte do cotidiano de tantas instituições públicas. O juiz fez questão de registrar em ata o depoimento do tenente-coronel e até entre os jurados era visível o incômodo. O que estava sendo julgado já não era uma atitude isolada, mas um reflexo de uma cultura que se repetia em delegacias e batalhões pelo Brasil inteiro, mostrando o peso da omissão de quem deveria zelar pelo interesse público. No dia seguinte ao depoimento do tenente-coronel Gilberto, enquanto o clima em torno do fórum ainda era de expectativa e inquietação, os jornais de São Paulo já estampavam manchetes sobre a omissão da corporação. A repercussão virou conversa em pontos de ônibus, cafés, redes sociais e nos corredores dos hospitais. A pressão aumentava, tanto dentro quanto fora do tribunal. Foi então que, logo no início da tarde, a Polícia Militar do Estado de São Paulo divulgou uma nota oficial à imprensa, assinada pelo próprio Comando-Geral. No comunicado, a instituição lamentava profundamente o ocorrido e reforçava que procedimentos de apuração estavam em andamento desde que os vídeos vieram à tona. A nota, sem citar diretamente Wagner, trazia palavras cuidadosas. A polícia militar não compactua com desvios de conduta e repudia práticas discriminatórias onde quer que ocorram. Prezamos pelo respeito aos direitos humanos. Essa mensagem, lida nos telejornais e compartilhada nas redes, soou diferente das defesas automáticas tão comuns quando algum descarte de responsabilidade batia às portas dos gabinetes de comando. Para quem acompanhava o caso, a mudança foi rapidamente percebida. Muitos entenderam que a polícia militar estava, de certa forma, deixando claro que Wagner teria de responder pelos próprios atos, sem contar com aquela blindagem que tantas vezes protege homens da farda de críticas externas. O discurso institucional, mais do que afastar Wagner, tentava mostrar para a sociedade que a polícia queria se reinventar, ou ao menos parecia pressionada a tentar dar essa impressão. A defesa de Wagner sofreu um choque evidente com o comunicado. Num instante, sumiu aquela segurança baseada na ideia de que tudo poderia ser resolvido internamente, ou que a pressão da opinião pública acabaria esquecida com o tempo. A postura da polícia desmontou parte fundamental da estratégia de defesa, que apostava num desfecho ameno para o sargento, baseado no corporativismo que vigorou por décadas. Enquanto, do lado de fora, o público começava a se organizar cada vez mais em debates e manifestações, dentro do tribunal era nítida a mudança de clima. O júri percebia que as instituições estavam, finalmente, sendo obrigadas a prestar contas. O recado era direto. O tempo em que comportamentos inadequados eram abafados estava chegando ao fim, ao menos naquele episódio que, aos poucos, ia se tornando símbolo de responsabilidade institucional para todo o Brasil. O caso
que vinha ganhando espaço pouco a pouco nos jornais paulistas, ganhou uma dimensão completamente diferente quando um vídeo do depoimento de Denise, compartilhado por um estudante de direito, alcançou milhares de visualizações em poucas horas. Alguém editou um trecho onde ela falava sobre respeito, justiça e sobre o medo de ver o esforço de anos ser ignorado por uma simples farda. O vídeo passou a ser reproduzido em todo lugar. Grupos de WhatsApp de professores, perfis de influenciadores no Instagram, até vídeos de opinião em canais de YouTube especializados em questões sociais. Logo, grandes portais nacionais começaram a noticiar o julgamento, descrevendo o fórum simples, de paredes gastas como cenário de uma revolução silenciosa. Moradores de cidades tão distantes quanto Manaus e Porto Alegre começaram a comentar o caso, trazendo relatos próprios de situações parecidas e alimentando debates profundos sobre a postura da polícia e o direito à dignidade. Foi quando os principais telejornais do Brasil entraram ao vivo, mostrando a fila enorme de curiosos e militantes aglomerados do lado de fora do Tribunal de São Paulo, com cartazes, palavras de ordem e muita expectativa no ar. Na internet, hashtags com o nome de Denise se tornaram tendência, junto de frases pedindo justiça e mudanças reais em abordagens policiais. Entidades de direitos humanos, associações de enfermeiros, grupos feministas e até celebridades se pronunciaram. O caso deixou de ser apenas sobre o que aconteceu numa madrugada paulista e virou pauta obrigatória em rodas de conversa, protestos, programas de rádio e audiências públicas pelo país. Toda essa visibilidade trouxe riscos, é verdade. Ameaças virtuais, tentativas de desqualificar as denúncias e até fake news circularam nos dias seguintes. Mas, ao mesmo tempo, a força da opinião pública dava coragem para pessoas comuns compartilharem suas experiências, o que foi criando um clima de esperança e pressão positiva ao redor do tribunal. A simples existência daquele julgamento, televisionado e acompanhado por tanta gente, modificou a relação dos cidadãos com temas antes tratados com desconfiança ou silêncio. O episódio se consolidava como sinal de que o Brasil não aceitaria mais compactuar com velhos sistemas de proteção. O processo de Denise contra Wagner, que começou como uma tentativa solitária de buscar justiça, acabava virando símbolo de uma responsabilidade social que, desse ponto em diante, seria cada vez mais exigida de todas as instituições. Dentro do tribunal, os ânimos já estavam agitados com toda a atenção nacional, mas ninguém esperava pelo anúncio que viria ao final daquela tarde. Foi durante uma pausa rápida, quando muita gente já aproveitava para responder mensagens ou tomar um café no pátio, que a imprensa começou a trazer informações de última hora. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, pressionada de todos os lados, havia acabado de divulgar que reabriria todo o histórico de conduta do sargento Wagner, não só em relação ao caso de Denise, mas incluindo registros antigos, reclamações informais e até denúncias esquecidas ao longo dos anos. Não seria uma investigação realizada pela própria corporação, mas conduzida por uma comissão independente, formada por representantes da Defensoria Pública e da Ouvidoria das Polícias. A notícia espalhou-se instantaneamente entre os presentes, provocando um burburinho silencioso e apreensivo dentro do salão do júri. Para Wagner, que até então parecia amparado pelo tempo e pela falta de consequências concretas, a sensação foi de um frio na barriga difícil de disfarçar. Até mesmo seus companheiros de farda, sentados discretamente no fundo, trocaram olhares de preocupação. Ele sabia, como poucos, quantas situações foram atenuadas, esquecidas ou convenientemente arquivadas ao longo dos seus quase 20 anos de serviço nas ruas de São Paulo. Enquanto isso, do outro lado, Denise mantinha um semblante sério, com
certo alívio misturado à exaustão. Não era fácil assistir àquele processo se arrastando, reavivando antigas dores. Em certo momento, ela conversou baixo com sua advogada, Maria Eduarda, e disse que sentia que finalmente a verdade estava vindo à tona, ainda que com um custo pessoal muito grande. Denise sabia que, para a sociedade, aquilo significava um avanço sem precedentes, mas para ela o preço era alto. Noites mal dormidas, exposição indesejada e uma rotina hospitalar alterada por olhares e perguntas que invadiam até os ambientes mais privados. Mesmo assim, a reabertura da investigação era uma conquista importante. Simbolizava que os erros do passado não estavam mais protegidos pelo esquecimento e que, pela primeira vez, alguém estava realmente prestando contas. No fundo, Denise acreditava que aquela vitória era coletiva, carregada por muitas outras vozes que, antes dela, tentaram sem sucesso furar o bloqueio de silêncio das instituições. Era uma virada que mudaria não só destinos pessoais, mas talvez a forma como tantos outros casos seriam tratados dali em diante no Brasil. Quando passou algum tempo da reabertura do inquérito, Denise começou a notar uma diferença na rotina. Num dia aparentemente comum, ao finalizar um plantão agitado no Hospital das Clínicas, ela recebeu um telefonema inesperado. Do outro lado da linha estava uma representante da Secretaria de Direitos Humanos do Estado de São Paulo, convidando-a para fazer parte do recém-criado Comitê de Reformas das Polícias Paulistas. Ficou surpresa. Primeiro porque não era comum alguma autoridade procurar enfermeiros para discutir mudança em políticas públicas, e também porque entendia o peso desse convite. Participar significava não só ter voz, mas também assumir a obrigação de transformar aquilo que por tanto tempo só gerava frustração. Assim, Denise topou e logo começou a frequentar reuniões com advogados, sociólogos, representantes de movimentos sociais e até oficiais das polícias. No início, ouvia mais do que falava, observando como cada grupo defendia interesses próprios.